Olá, pessoal. É com muita satisfação que nós estamos no nosso 4º episódio do podcast Império Mais que Síndicos. E hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, liderança, futuro de mercado condominial. E para mim é uma honra porque, além de amigos, eu estou com pessoas que eu admiro muito profissionalmente, que é o Felipe, diretor do Sicredi Caminho das Águas, administrador com MBA em liderança, em gestão de pessoas, também hoje empreendendo no mercado condominial, e também com o Jonas, que já está há 14 anos trabalhando na Gino Jardinagem, que é uma empresa referência no setor de paisagismo aqui do litoral, e técnico, agrônomo e em jardinagem, é isso, né, Jonas? Paisagismo. E o Felipe, que nada mais, nada menos é o meu irmão, que está comigo há 8 anos na peleia, começou como entregador de revista, hoje ele coordena a área dos condomínios fechados e tem diversos cursos de síndico profissional, gestão de condomínios. E hoje o bate-papo aqui vai ser muito interessante porque a ideia, o propósito é sermos bastante informal e uma roda de amigos. Eu já começo perguntando aqui ao Felipe para que ele conte um pouquinho, na verdade, da história dele no Sicredi, para ele nos contar como que ele começou, como que ele enxerga o futuro também dos condomínios dentro do Sicredi. Certo. Vamos lá, Felipe. Bom, prazer, uma alegria muito grande estar com vocês aqui hoje. E ao mesmo tempo, no que tu trouxe, faltou que eu já fui síndico também, né? Ah, não sabia dessa informação, isso é importante. Importante, porque até acho que é importante cada condomínio passar por um momento de síndico, né? Para ampliar a sua visão. Eu imagino o quanto que senti na pele junto com a minha esposa, ela que foi a síndica, e eu acabei apoiando bastante e sentindo e vendo todos os bastidores, né? Hoje acompanho um pouco com o Felipe também lá, e alguns condomínios que a gente participa junto, e a gente verifica que vocês fazem um grande trabalho, com muita resiliência, muita paciência, porque até conseguir conectar tudo, paisagismo, com segurança, com toda a estrutura que tem um condomínio. Então é um grande trabalho que vocês fazem e eu senti um pouco disso, né? Essa experiência de ser síndico também. Obrigado. E olhando lá pro Sicredi, então eu tô há 15 anos no Sicredi, uma jornada que a gente começou ainda sem experiência no mercado financeiro, tinha outras experiências também na área comercial, e aí recebi o convite, optei pelo novo, por conhecer um pouco mais. Eu já dava aula também em técnico de economia, acabava conhecendo um pouquinho, mas não exatamente trabalhando no mercado financeiro. E aí iniciei como gerente de negócios na nossa regional, que é lá em Rolante, na sede. Então comecei na agência lá de Rolante. A Rolante hoje no Sicredi são 33 municípios e Capão da Canoa, Xangri-Lá, tudo faz parte aqui da nossa regional. Vamos até Torres, nossos limites, todo o litoral sul, Tavares, Mostardas. Chegamos um pouco no Vale do Paranhana, Taquara, Igrejinha, Três Coroas, depois seguimos até o Vale dos Sinos, até Campo Bom. São 33 municípios, 28 agências. Passei então como gerente de negócios em Rolante, gerente de negócios pessoa física, gerente de negócios pessoa jurídica. Depois fui gerente então em Riozinho, uma cidade menor, uma complexidade menor, onde pude aprender muito. Acho que isso é bom também, assim, né, pro empreendedor, tá começando, a gente acaba fazendo muita coisa. Fui gerente em Capão da Canoa também. Bacana aqui, já conheci um pouco a cidade, depois assumi a gerência regional em 2012 e em 2016 a gente unificou as regionais, então esses 8 anos aí já na frente liderando líderes, então hoje lidero 23 líderes, então sou gestor então dos gerentes de agências e também tem uma equipe de desenvolvimento lá na área que dá um suporte aí de negócios para todas as agências. Ah, bacana, bacana. Depois eu vou te perguntar um pouquinho sobre como que tu lida no teu dia a dia, né? Porque, querendo ou não, tem família, tem uma esposa, tem um outro negócio que eu vou perguntar também e ainda tem que liderar toda essa turma. Mas antes eu vou perguntar pro Jonas, porque a Gino parece que abriu antes de ontem, né, Jonas? A história começou já há bastante tempo, então eu gostaria que tu falasse um pouquinho da Gino, da história e também de como que tu chegou, né? Porque como nós somos amigos, eu sei que tu trabalhou com seguros também. Isso. Então, se tu puder contar um pouquinho para nós. Claro. É um prazer estar aqui com vocês, né, amigos? Eu e o William e Felipe, a gente trabalha junto e com esse tempo a gente virou bastante amigos, né? Por mais que a gente se conhece já há bastante tempo, foi se transformando com a nossa convivência, porque a gente é parceiro de negócio, mas a gente sabe dividir muito bem também a amizade. Isso é muito legal, né? Muita gente me pergunta, às vezes, por que o nome é Gino Jardinagem?
se meu nome é Jonas. Que essa empresa foi fundada pelo meu pai, né? Foi mais ou menos em 97 que iniciou no ramo do condomínio. Então o nome do meu pai é Higino, aí ficou Higino, jardinagem. Então a gente iniciou no condomínio Vilas Resort, lá em Xangri-Lá, em 1997. Foi o primeiro condomínio que a gente assumiu para cuidar. E foi eu e meu pai, minha mãe na época, que daí era aquela coisa assim, como é que eu vou dizer, mais grotesca, né? Não tinha o profissionalismo de hoje. Então a gente trabalhou lá de 97 a 2002. Tinha até uma permuta, que a gente tinha um quiosque. Então, cara, foi um negócio assim, iniciando mesmo. Só que daí nesse meio tempo, de 97 a 2002, começou meu primeiro empreendimento lá. Eu comecei a montar barraca na beira da praia. Então eu trabalhava, cuidava do jardim e já montava barraca na beira da praia. Então já, que hoje inclusive tem vários assuntos, inclusive nas mídias e redes aí que tá rolando, né? Então eu já tenho história de barraca lá desde de 97 a 2000. E daí falando de seguros, né? Eu trabalhava nessa época lá no Vilas, montava barraca e final de semana eu trabalhava no restaurante Maquiné Frutos do Mar lá em Xangri-Lá. E tinha um cara que me via constantemente nas três. Ele disse, ô Magrão, o que tu tá fazendo? Eu disse, cara, tô estudando pra matemática lá no Unicinos. Pretendo ir embora pra Porto Alegre. Aí o cara, tu vai trabalhar comigo, velho? Eu disse, não, tu vai trabalhar comigo. Me procura lá em Porto Alegre. Cara, isso foi tipo em 2002, assim, janeiro, fevereiro. Cara, lá em março eu liguei pro cara, né? Assim, não, pode vir aqui, vou marcar uma entrevista. Marcaram a entrevista, fui em março, fui lá, fizeram entrevista comigo, tudo, na Porto Seguro. Fiquei, ponto, não vou me chamar, né? O guri saiu, aqui a gente mora no litoral, né? A gente costuma falar que é como o interior. Cheguei lá em Porto Alegre, aquela coisa, né? Aqueles prédios, fiquei meio perdido, não vou vingar. Enfim, em junho me chamaram para fazer de novo a contratação. O cara que me convidou já tinha sido demitido. Pronto. Agora ferrou. Agora bailou, né? Já era. Perdi o patrocínio. Perdi. Cara, não sei porquê, me contrataram mesmo assim. E eu fui office boy nessa época. Que inclusive essa profissão acabou, né? Eu acho que eu fui um dos últimos lá, depois não teve mais. E cara, foi incrível, porque eu fiquei 8 anos. E eu de office boy, eu fui para expedição, fui para técnico de seguros, até que eu comecei a vender, a ensinar o corretor a vender pela internet. Então isso já era lá e eu nunca me esqueço, até hoje eu penso em 2008, eu tive uma palestra de marketing digital, que os caras já estavam vendo lá na frente, que o pessoal ia comprar tudo pela internet e tal. Então, cara, eu peguei isso lá no início e comecei a viajar o estado para fazer a apresentação desse produto novo. Então, cara, para mim foi muito, assim, enriquecedor. Eu aprendi muito mesmo. Conheci o estado, comecei a liderar algumas equipes já. Era moleque, fiquei até meus 28. Nisso aí, nesses 8 anos, a Gino vinha crescendo no condomínio. Apenas o meu pai, sozinho. Quando eu cheguei, aí ele ficou 2 anos. Mano, quem sabe tu vem trabalhar comigo, quem sabe? Fiquei 2 anos me namorando. Cara, resolvi. Um dia, larguei tudo e vim. Depois de 8 anos, assim, eu tinha uma visão de ir para São Paulo já e tal. Cancelei tudo e vim trabalhar com o pai. Tirei férias lá e fiquei 30 dias de férias trabalhando com ele. Isso foi 2010, em junho. Voltei das minhas férias, pedi as contas e assumi. Então isso foi demais. Aí foi um baita de um desafio, né? Eu estava acostumado a andar de terninho e gravata, para começar a andar numa caminhonete, a carregar gasolina, a cortar grama, ter que ajudar. Só que nesse meio tempo, a Gino já tinha seus, talvez, 8 condomínios e seus 40 funcionários. Então ela já estava em crescimento, né? Então eu fui entrando, fiquei me aperfeiçoando por algum tempo, de 2010 talvez até 2015, meu pai tocando tudo e eu nos bastidores. 2015, 2016 eu comecei a assumir, agindo assim praticamente quase tudo, meu pai ainda na ativa. Cara, de lá para cá que eu assumi de verdade, estava em crescimento, de lá para cá hoje a gente triplicou, né? Então a gente trabalha com 22 condomínios horizontais
de Arroio Teixeira até Noiva do Mar, então são bastantes. A gente cuida de alguns prédios, a gente tem a floricultura, que faz jardim também, tem os paisagismos. E eu estava contando, a gente está com 142 funcionários. E muitas pessoas, ontem um cliente me perguntou, como é que tu consegue lidar? Falei, eu não sei, é meio que natural assim, sabe? Porque eu não costumo esquentar muito a cabeça. Mas essa é mais ou menos a minha história, assim, dentro da Gino, né? Sim. Então, vamos ver. E eu acredito que, na verdade, nós somos feitos das nossas histórias, né? A gente tem que honrar isso. E por isso que eu faço questão de começar por essa apresentação, assim, e também acredito que nada é por acaso, né? Ali, antes de começar o episódio, o Felipe estava me contando que ele é de Taquara, do ladinho de Rolante, então, olha só, hoje ele está liderando toda essa equipe. O Jonas foi para a área dos seguros, para uma grande companhia com processos de gestão, depois vem ajudar o pai dele, então é muito bacana, né? Tipo, não tem nada a ver seguro com jardinagem, nada a ver. Mas é pessoas. São pessoas. Entendeu? Então é pessoas, tipo... E é uma organização também. Isso, que nem o pessoal fala, é bom trabalhar com jardim. Mas tipo, o que eu menos faço às vezes hoje, né, mais a parte técnica, mas é gestão de pessoas, então... Mas é gratificante ao mesmo tempo. E ouvi do Felipe também agora a história dele, né? Eu já conheço, mas o pessoal não conhece. E o Felipe se resume à história da Império. Ele começou comigo antes da Império, eu tive outra empresa. E nós abrimos juntos a Império, então ele viu todo esse processo, né? Gostaria de ouvir na boca dele um pouco essa história e como que ele enxerga isso. Então, início da minha vivência com atividade profissional foi já em casa, né? Trabalhava bastante com os pais, ajudando nos negócios, mas sempre com aquele tesão, com aquela vontade de fazer fazer dinheiro e trabalhar. Só um parênteses aqui, a gente pode falar palavrão, tá? Falou aqui tesão, então tá liberado. Não precisa cortar aí, tá? A produção. E aí, tem que alguém fazer a frente, né? Pra desbloquear aqui, né? Então vamos lá. E aí, nessa brincadeira, eu pensei em buscar uma oportunidade fora de casa. E provoquei o meu pai e minha mãe, que eu queria logo fazer a minha caminhada. E meu pai deu a ideia de trabalhar com meu tio. Gringo, italiano e chato para trabalhar. Aprendi muito. Aprendi muito. Eu lembro uma das coisas que me marcou, assim, que ele pedia para limpar o balcão, né? Era um açougue, né? Então tudo tinha que estar perfeitamente limpo, né? E tinha o balcão para limpar. E ele, como eram meus primeiros dias aí, eu trabalhava mais, era final de semana e feriado. Não, tem que passar pano assim, 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 pano assim assado, bota assim, faz a limpeza daquele jeito e depois me chama que eu quero ver se ficou bom. Eu acho que eu limpei umas 8 vezes aquele balcão ali, porque nenhuma vez ele tinha dado o ok, né, o carimbo. E essas coisas foram me marcando assim pra buscar sempre na atividade um pouco de perfeccionismo, né, pra fazer bem feito, não fazer 2 vezes. Ele falava bastante, né, o burro faz 2 vezes, né. Então, eu acabei sendo criado nessa cultura, assim. E logo que eu tive a oportunidade de deixar de ser peão e ver uma oportunidade onde que eu tinha uma possibilidade de crescimento, né? Justamente sendo liderado pelo meu irmão, eu pensei, bom, onde ele tá eu quero chegar, quero ir muito mais e vou aproveitar toda a experiência que ele tem. Muita gente sempre dizia que a oportunidade, o cavalo ele passa encilhado uma vez só, né? Então eu agarrei e fui seguindo os passos assim do William, com a expertise que ele tem de ir liderando, e me apaixonei por condomínio, né? Porque eu acredito que trabalhar com condomínio é ou tu adora, né? Ou tu odeia, porque tu trabalha com muito problema o tempo todo, reclamação, né? Tu acaba filtrando isso. É um filtro, né, de pessoas estressadas muitas vezes e que acaba sendo gratificante quando chega o problema na mesa e tu consegue acalmar os ânimos e já encontrar uma solução, né? E nessa caminhada toda acabei construindo mais alicerces nesse sentido, assim, de ter cair o problema na mesa e encontrar a solução, e entendendo quais são as minhas particularidades, meus pontos fortes para deixar eles mais fortes ainda, e trabalhando os pontos fracos. Na caminhada com a Império,
o que me deixa muito feliz, assim, é saber que a gente tem uma cultura de coleguismo, né? E de parceria mesmo. Então, até mesmo fortalecendo o que tá forte, né? Então, a gente sempre tenta fazer esse tipo de conversa para poder usar das ferramentas de todo mundo ali, né? E com isso a gente fortificar ainda mais cada setor, né? E sempre foi muito desafiador trabalhar com condomínio também, ao mesmo tempo que foi gratificante, né? E, bom, adoro estar aí, né? Isso aí, boa. Fazer um gancho, assim, tu falou. Eu acredito que esse é o nosso trabalho, tendo um condomínio, resolver problema. É isso. E eu adoro, desde moleque, eu gosto de resolver problema. Então, cara, quando vem, é legal quando as pessoas te procuram para resolver um problema, porque sabe que da tua capacidade para resolver aquilo, né? Então, assim, as pessoas sempre parecem com um problema. No jardim, por exemplo, nossa, surgiu isso, aquilo. Cara, a melhor coisa que tem é o cara achar a solução naquilo ali e passar para o cliente. E do síndico eu não vejo diferença, é igual também, né? Então, gosto muito disso. E aproveitando, Jonas, quando tu falava da história da Gino, assim, já que tu tá com a palavra, o que tu, não sei se tu já pensou sobre isso, assim, quando que foi o que mudou a mentalidade? Porque hoje nós conhecemos, sei lá, 20 amigos que trabalham com jardinagem, trabalham com sua esposa, ou com um parceiro, ou trabalham sozinho, mas não acabam se tornando uma empresa, uma grande empresa. Como que tu acha, quando que aconteceu, por que aconteceu dessa virada de chave? O que tu acha que é o segredo disso? Tu acha que foi muito natural? Tu acha que foi uma mentalidade, foi um propósito? Enfim, gostaria que tu explicasse um pouco Isso é legal que tu tá comentando agora, porque esses dias eu tava falando sobre isso. É que é meio cultura nossa, assim, na praia, às vezes. Era, né? Tipo assim, vou trabalhar o verão e no inverno a gente se mantém mais. Então, essa era meio que assim, vou pegar tantos condomínios para me manter, já tá bom. Essa que era no início, quando era o meu pai, né, que tocava. Então, o meu pai hoje ele ainda trabalha comigo, não tanto na ativa como antes, mas era essa mentalidade que vinha lá deles. Então, e daí uma vez eu tava numa reunião que é um cliente nosso em comum, o Luciano Fregapani. Eu sempre gostei muito dele, ele sempre me desafiou muito, então foi muito bom. Mas ele me chamou, Jonas, tu tem que começar a encontrar nicho para tua empresa, para ela crescer, porque senão ela só vai aumentando as despesas. Então tu tem que ter vários nichos para tu poder desenvolver. E cara, tu é referência aqui no mercado se tu precisa crescer, porque tu vai dominar essa praia. Deu, oi? Na hora assim, fiquei... Isso, cara, eu acredito que foi, sei lá, 2017, 2018, ou um pouco antes. Cara, eu acredito que ali foi uma virada de chave. Eu pensei, pronto, ou vai ou não vai. Ou eu pego e cuido eu dos meus jardins e fico nessa, ou assumo a empresa de verdade para fazer ela crescer. Nesse período existem vários desafios. Vou desistir, vou não sei o que lá, tá difícil, toma porrada e tal. Mas, cara, acho que foi... Pra mim, assim, eu sempre penso muito no Luciano, porque ele que me deu esse start, entendeu? Então, a virada de chave pra mim foi nessa questão. Ou vai, ou racha. Sim. Então, cara, eu fui encontrando realmente vários nichos, né? Que antes era só a jardinagem, aí comecei com montagem de barracas, limpeza... E tem a floricultura. Então, eu vejo que não é algo assim, tipo, eu não abri algo totalmente fora do que eu faço, para que senão a gente começa a abraçar demais, a gente não consegue apertar, né? Então, eu procurei ficar no meu ramo. Então, cara... Aí, agora, por último, nos 2 anos, eu comecei a lecionar. O Senac me procurou para dar aula para as prefeituras de jardinagem, então foi mais algo que eu fui aprendendo, eu fui crescendo com isso e foi mais um nicho que eu coloquei. Então, né? Mas acredito que respondendo a tua pergunta foi lá. Entendi. Aquela reunião que eu tive anos atrás. E até traz assim a expressão segredo, né? As pessoas querem muito segredo, né? Do 0 a 1 milhão, né? No mercado financeiro. Rápido, imediatismo. E aqui a gente já percebeu muitas coisas, assim, de algumas perguntas, né? Da liderança, né? Por que as coisas não acontecem? Porque as pessoas não fazem o que precisa ser feito. E escutando aqui muito bem tanto do Jonas como do Felipe, a gente percebe já um método nisso, né? Tem paixão, tem esforço, tem estratégia e tem resultado.
Lá no Paixão, né? Um pouquinho da tua história, eu já trouxe assim, tá, mas não sei por que me contrataram. É paixão, né? O pessoal viu, tá, tem musculatura, tem terreno fértil, tem aquele engajamento. E a personalidade também é forte, como o Felipe trouxe, assim, tá, mas meus pontos fortes, né? Então, quanto mais vezes a gente coloca o nosso ponto forte durante o dia, melhor eu vou fazer minhas atividades. Então, ele já me contou uma história, assim, que bem difícil mesmo, que ele falou, tem umas coisas difíceis, assim, né? Então, tava anos bem exaltados, assim, ele com a calma dele, com a resiliência dele, conversando, entendendo, escutando a pessoa, no tom de voz, ele conseguiu contornar toda a situação e conseguiu achar a solução. Como ele mesmo trouxe, né? Vamos, o problema está aqui em cima da mesa, qual é a alternativa? Sim. E o Gino também trouxe, qual é a alternativa? Então tem paixão aliada a esforço, que vai buscar a solução, e tem estratégia. Como o Gino também trouxe, mas eu posso focar num nicho para ser referência. Como ser referência se tu quer fazer tudo, né? Eu vou fazer tudo, meu negócio é atirar para tudo que é lado. Vai ser referência como? Então, também tem muita estratégia, assim, para conseguir resultado, muito com estratégia. Sim. E o bacana disso tudo é saber que a gente está lidando com pessoas, né? E o quanto que nós somos referência e quanto que a liderança dar exemplo. E me parece que todas as falas de vocês, assim, tem uma questão de propósito por trás, né? Tem, como o Felipe trouxe ali antes, de tesão realmente de resolver o problema. É quase um clichê, mas é importante dizer. Acho que uma das mentalidades que a gente encontra, assim, e distingue uma pessoa que vai ter sucesso da que não vai ter, é quando chega o problema, porque todo mundo tem problema, né? Seja na família, seja financeiro, seja... É quando essa pessoa enxerga o problema e busca uma solução ao invés de tentar enxergar culpados, né? Hora de decisão. Exato. Hora de decisão rápida e depois segurar o BO, né? Porque pode dar algum problema também, então... Mas é isso. E quando a gente falava ali de trabalhar os pontos fortes, tem uma máxima que tá se usando bastante, que é não tenho medo daquele cara que treina 1000 golpes, mas o que treina 1000 vezes o mesmo golpe, né? Então, eu gosto muito de me alicerçar nisso mesmo, de fortalecer mais o que a gente sabe que tem de melhor. Sim. Eu tenho uma curiosidade, até dei um spoiler antes que eu ia perguntar pro Felipe, porque são 1000 tarefas, né? Não é à toa aqui que foi disputada pra gente estar aqui hoje, né? A gente tentou marcar várias vezes, porque a gente sabe o quanto que é corrido. A responsabilidade é muito grande, porque são inúmeros associados, inúmeros líderes que tu tem que liderar, né? Tem tua esposa, tem tua família, tem um negócio que tu abriu. Então, eu gostaria que tu explicasse um pouquinho, assim, do teu método de gestão, porque, na verdade, tu tem que delegar muito, tu tem que confiar muito, eu acredito, né? Então, se tu pudesse falar um pouco do teu dia a dia, se tu tem rotinas semanais, como é que tu faz para dar conta de tudo isso, assim, porque aqui os nossos ouvintes e o pessoal que nos segue, a maioria são novos empreendedores, né? São pessoas que são síndicos profissionais já atuantes, com as suas carteiras, que estão contratando seus primeiros funcionários, são donos de administradora também que querem expandir, então acho que é interessante, isso vai contribuir bastante. Posso fazer até uma analogia com o aquário, né? Então, como que a gente, para a manutenção e a perenidade daqueles peixes, daquela equipe, como que a gente mantém essa água limpa, essa água saudável? Então, é tudo com equilíbrio. Então, se cada vez mais eu quiser entrar muito no tático, mesmo empresa pequena, eu posso deixar de dar espaço para uma outra pessoa que está querendo se desenvolver. E, ao mesmo tempo, eu preciso permitir alguns erros. Porque se eu for tolerando o erro cada vez que ele vai tentar fazer algo, pode também não ser bom. Um dos pontos até é que se a gente for botar um tronco natural dentro do aquário, fica muito bonito. Então, que coisas que está no ambiente que é bonito, mas qual é o impacto dela? Porque um tronco natural, no meio ambiente, ele consegue lá não mudar um pouco a água, a cristalinidade da água. No aquário já começa a mudar isso, ele gera algum impacto. Então, dentro desse ambiente, é como que a gente pode, dentro da nossa rotina no dia a dia, a gente equilibrar a estratégia, quando que a gente desce para o tático e que momento que a gente percebe como que está o operacional. Porque também, se a gente criar uma lacuna muito grande, não tá com o teu olhar muito forte lá do Gino, mas como é que tá o nosso dia a dia, como é que tá lá no condomínio tal, como que está ocorrendo, que é diferente de eu pegar e querer resolver. E a gente ser, como liderança,
principalmente no início, a gente lidera muito pela técnica. As pessoas iniciam a jornada, encostam em nós porque a gente conhece, a gente tem experiência, a gente tem o conhecimento técnico. Isso gera o cuidado de gerar aquela dependência. Então, cada vez que tem um problema, eu levo lá para o Felipe. Felipe, resolve aqui. Felipe, olha só, tem um problema. Versus, tá, vamos conversar sobre quais são as soluções, quais são as alternativas. Então, cada vez mais eu vou conseguindo deixar esse aquário com uma água mais cristalina possível. Então, o papel da liderança é tudo envolvendo pelas pessoas, como os colegas já trouxeram em alguns momentos, é como que eu, na minha liderança, no papel da liderança, para inspirar as pessoas, e ao mesmo tempo que eu estou preocupado com o propósito de transformar vidas. Sim. Porque se eu ficar focado só no que eu faço, nas minhas tarefas, o que eu preciso fazer, que são importantes, tem agendas, tem algo para cumprir, eu deixo de olhar do porquê que eu faço e como que eu faço. Como que eu desenvolvo essas equipes, como que eu desenvolvo o meu time. Porque o principal ponto da liderança é o impacto, são as decisões. Então, cada tomada de decisão é um impacto na minha equipe. Então, a tomada de decisão no aquário, se eu colocar mais alimento, eu gero um impacto. Se eu não colocar nenhum alimento, também gera impacto. Então, é disso. Então, a equipe está te olhando. O que tu faz e o que tu deixa de fazer vai ser como vai impactar ou com uma inspiração ou com algo não tão bacana para aquele ambiente. E confiança é um grande ponto que tu trouxe também, porque para desenvolver a equipe, preciso ter essa confiança. E como que cria confiança? Com a proximidade. Quando perguntaram para o João, mas como, né? São 140 pessoas, né? E então como que tem essa proximidade de conhecer quem são as pessoas que estão do meu lado, quem são as pessoas que estão trilhando comigo na jornada. Eu sei como é que é a família, como é que é a personalidade dele. A gente falou muito sim da personalidade do Felipe. Então, quanto é importante eu conhecer a personalidade do Felipe, do João, da Maria, para colocar as pessoas certas no lugar certo. Então, da agenda no dia todo, tem muita da estratégia, de reuniões estratégicas, e ao mesmo tempo, como eu coloco também a parte de estar perto das pessoas. Como que eu também tenho um momento para desenvolver um PDI, né? Um programa de desenvolvimento individual do colaborador, para eu... Poxa, qual é os teus pontos fortes? E aí também a gente pode entrar nessa que o Felipe trouxe, assim, né? Bom, eu tenho esses pontos fortes e esses pontos fracos. Tá, então vamos focar nesses aqui para esses aqui virar fortes. Tá, mas a fortaleza do cara é essa, a essência dele é essa. Então, como potencializar ainda mais, né? Treinar 1000 vezes o mesmo soco e olhar para esses pontos de melhorias para que eles não penalizem os teus pontos fortes. Então, se tu é uma pessoa com uma paciência muito baixa, ao mesmo tempo tu faz a coisa acontecer. Porque tu quer ver as coisas acontecer. Então, dá uma olhadinha para essa paciência muito baixa, que momento que eu desligo o meu piloto automático, que é querer fazer as coisas, e eu... Tá, mas espera aí, né? Deixa eu ver, deixa eu dar uma pensada, deixa eu fazer, e aí eu concretizo. Porque daí tem aprendizado. Porque eu só ir reto, né? Se eu tô vendo e direto por fazer, sem dar aquela passadinha aqui no pensar, muitas vezes dá certo. Porque a visão, puxa, eu vi, vou fazer. Agora, que momento que eu desligo o meu piloto automático, que é já fazer, que é proatividade, eu tô vendo, eu vou dar uma planejada, eu vou pensar, aí eu faço, aí eu concretizo, vejo quais são os aprendizados, quais as melhorias, para daí eu tô vendo diferente, eu ampliei a minha visão, tô pensando diferente, eu tô fazendo diferente, tô concretizando mais. Então, da rotina, então, é bem desafiador, porque a gente gosta muito, né, de um líder inicial, então ele começou fazendo e se sente bem fazendo, concretizando, vendo as coisas, e hoje, quando a gente está na liderança, a gente começa a ter outro gosto, de ver as pessoas fazendo, ver as pessoas tendo resultado. Então, o impacto que tu deixa na liderança, quando tu não está, você continua lá e os negócios continuam, o resultado continua. Então, é o legado que tu deixa num bate-papo, num feedback, numa conversa, no estar próximo. Tu transformou um pouquinho aquela pessoa, aquilo ali fica pro longo da jornada dela. Muito bacana. Eu lembrei de um livro, dentro dessa tua fala, que é bem famoso na gestão de pessoas, que, se eu não me engano, é do Han Charan, que é o pipeline da liderança, né? Que são vários níveis, assim. E a liderança começa conosco mesmo. Então, primeiro a gente se lidera, para depois poder liderar uma pessoa, para depois liderar líderes e assim sucessiva, né? E é legal porque tu trouxe princípios, né? Então, eu concordo total, assim. E, Jonas, o que tu enxerga, assim, como empreendedor, o que é mais gratificante para a pessoa que empreende? O que isso gera na sociedade? Porque a gente sabe que tem pessoas que
que olham assim, pô, o cara é snob, ele é um empresário, é o cara que só pensa em dinheiro, etc, né? E eu sei que tu pensa bastante sobre isso e eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso, assim. Então, cara, isso eu acho que foi meio que implantado também, né? O negócio das novelas, né? Que o empresário é o cara que chega às 4 horas da tarde em casa e toma um uísque, fuma um charuto, e fica lá mandando todo mundo. Que na verdade não é, né, cara? Mas eu vou falar primeiro aquele ponto que você falou, o que é gratificante pra mim. Quando é o cliente, ele ficar feliz com o resultado dele, do jardim ou do serviço que foi feito, né? Ele tem aquela harmonia. Mas para mim, assim, o que é muito mais gratificante é quando eu recebo um WhatsApp de um funcionário. Chefe, consegui comprar um carro. Chefe, consegui comprar uma casa. E eu sempre falo assim, que eu como o líder, o empresário que toca ali, não tô assim, não é só querer pagar os salários, eu quero ajudar eles a crescer como pessoas. Cara, feliz assim quando o cara abre um negócio pra ele. Tem pessoas que não, mas eu treinei o cara vai lá virar um concorrente meu. Não, cara, deixa o cara aí, eu quero esse cara comigo. Porque só aquele cara preocupado ali com o horário e tal, ele não tem uma visão de crescimento. Mas pra mim a gratificação mesmo é o desenvolvimento deles como pessoas. Assim, é tão legal quando às vezes tu pega e fala uma palavra-chave e a pessoa dá uma guinada, né? Tipo, eu tenho funcionários que não sabiam ler e escrever. E hoje já eu vou lá e, né, ajudo, ou coisas parecidas. Legal. Tinha uma colaboradora minha, direta ali, ela assim, eu tenho dificuldade de delegar, eu não sei pedir, eu não sei fazer. Eu assim, tá, legal, tudo bem, isso muitas pessoas têm. Mas olha só, tu tem 24 horas de um dia, certo? Sim, tem 24 horas. Se tu tem uma pessoa que te ajude, quantas horas tu vai ter por dia? Eu vou ter 48. Mas se tu não falar pra ela o que tem que ser feito, tu não vai dobrar o teu dia. Eu assim, eu nunca tinha pensado sobre isso. Pois pensa, delegar é isso. O teu dia, ele vai virar. Se tu tem 2 pessoas, se tu tem 3 pessoas, 4. Então tu vai ter 4 pessoas, tu tem 4 dias em apenas um dia. Cara, foi uma virada de chave nela, no outro dia ela já tava... Senão eu tô rendendo muito mais. Lógico, é questão da delegação, né? Então, me satisfaz muito essa questão de ver o pessoal crescendo, assim, então, deixa... Concordo total. E agora eu gostaria de falar um pouquinho de condomínios, assim, do futuro de condomínios. E eu acho bacana, a minha relação com o Sicredi é bem próxima, não por ser a maior empresa do estado, mas por, além de ser maior, eles conseguirem fazer um bom trabalho e um bom atendimento, né? E destaco que eu não tô recebendo nada para falar nisso, é só porque é a verdade, é o que eu penso, Eu né? gosto também, tá? Bem legal. E o melhor, na verdade, investimento de marketing é um cliente satisfeito, né? Que divulga, assim, né? E é genuíno. Então, o Sicredi é a única instituição, pelo menos que nós conhecemos, que tem um segmento para condomínios. Então, eu gostaria de ouvir, né? Nada mais, nada menos que o diretor. Então, se ele não sabe, ninguém vai saber, né? De como surgiu isso e o que pensa de futuro, assim, né? Se tem data limite para isso, se tem perspectiva de crescimento, linkar um pouco com o futuro de condomínios na visão, na tua visão e na visão do Sicredi, assim. Se puder falar um pouquinho para nós. Sim, é um segmento que a gente foi percebendo o tamanho do crescimento dele. E como que a gente pode, olhando, né, para a satisfação do cliente, né? Que tipo de ajuste, que tipo de atendimento que eu posso estar fazendo para esse segmento? Porque boleto bancário é uma commodity, crédito é uma commodity, consórcio, quero dizer que todo mundo tem, né? Agora, o jeito de fazer, aí vai começar a te diferenciar. É o como fizemos as nossas coisas. Primeiro do propósito, do porquê, agora do como. Então, o segmento de condomínio nasceu muito disso, assim, do como que a gente faz, né? Como que a gente faz essa customização. Que aí ninguém copia. Aí gera uma proposta de valor. E no sistema de condomínios a gente fez justamente isso. Que tipo de necessidade, que tipo de dores tem esse segmento? Então, logo na arrancada, a gente já viu que tinha algumas coisas que não eram tão simples, né? Tem a ata, é diferente de uma empresa. Mas tem o CNPJ? Sim, CNPJ, tanto uma construtora tem, como uma imobiliária, como um condomínio. Agora as dores são diferentes, os documentos são diferentes, a burocracia é diferente, então a gente olhou para ele de um jeito diferente. Então o que a gente olha para nós
a liderar a si mesmo, né? Então, eu olho para mim e verifico dentro da minha organização, cara, qual é a estrutura que eu mudo para melhorar a minha experiência. Então, estrutura moda comportamentos, comportamentos moda resultado. Então, eu tentei modificar algo aqui para entregar um atendimento melhor, para entregar um resultado melhor. Então, a gente está muito satisfeito com o segmento de condomínios. Abriu uma visão, assim, pegando um pouco da visão assim, do Jonas, sempre olho para a estratégia, para a diferenciação. Isso ampliou a nossa visão para verificar que tipo de outro segmento a gente pode fazer esse mesmo raio-x, assim. Vamos aprofundar, né? Qual é a abrangência disso, qual é a profundidade que tem para eu conhecer melhor, para eu também fazer algo melhor. Então, a gente está bem satisfeito, tem uma equipe personalizada, então, entre ter um gerente de negócios que faz tudo também, né? Puxa, o cara tem que saber tudo de crédito, tudo de seguro, tudo de consórcio, esse cara sabe tudo de condomínio. Ele tem o contato já do Willian, do Felipe, já troca, já flui tudo mais rápido. Faz diferença. Que bom, que tá dando muito certo. E isso é o ponto que a gente quer. Então, ele é especialista nisso, ele sabe. Então, ele está conversando com o Felipe, já sabe como é que funciona, já sabe qual é a dor, já sabe onde pode trancar. Então, isso aí é a capacitação e quanto mais ele sabe disso, eu treino, né? Então, ele está treinando a mesma coisa. Então, ele é muito bom, é um grande gerente de negócio nisso. Então, a gente tem uma equipe especializada, já ganha também proposta de valor. Então, é uma equipe especializada que a gente está conseguindo ter um grande crescimento, as pessoas estão buscando muito e estão vendo que é mais prático, é mais rápido, o nosso serviço é muito bom no atendimento e os produtos também são muito bons. Então, atende muito bem a necessidade desse público, então a gente só vê crescimento. Olhando até para a cidade também, né? Pegar o mercado aqui, principalmente Capão e Xangri-Lá, na zona que a gente atua mais, cresceu, as 7 das 10 cidades que mais cresceram populacionalmente, 7 são do litoral, no estado inteiro. Então, aonde cresceu a população foi onde provavelmente gerou mais desenvolvimento. Então, se está gerando mais desenvolvimento, a gente percebe isso. Aí já aumenta o faturamento lá da empresa de paisagismo, já aumenta o faturamento do síndico, já gera outras oportunidades, já precisa de mais escola, porque tem as crianças chegando, então tudo gera um mecanismo que a gente verifica o quanto que tem de potencial aqui no nosso litoral, o quanto está crescendo. E a gente pode olhar para os nossos indicadores da inflação, o PIB, Selic. Bom, tem todo um mercado político aí por trás. Agora, o que eu faço com isso? Os colegas sociais sempre nós falam protagonismo, né? O quanto que está gerando a transformação na vida das pessoas. Aquele colaborador lá trocou de carro, aquele colaborador lá mudou de personalidade, fortaleceu, né, os seus pontos fortes. Então, isso que a gente quer também olhando para o segmento, verificando e aprendendo muito. Para a gente aprender, a gente precisou perguntar muito. E vocês foram muito importantes para nós, porque, mas como que eu posso te ajudar melhor? Assim? De que jeito, de que forma? Então, isso é muito importante. Assim, para o segmento de condomínio, a gente vê que a gente acertou a mão, vê crescendo. O trabalho de vocês também fortalece ainda mais. Então, está cada vez mais profissionalizando. Não é simples ser síndico, né? A gente está verificando, então, o quanto que um síndico profissional potencializa o trabalho do síndico e potencializa o resultado para aquele condomínio. E todo mundo ganha, né? Se o condomínio está indo bem, está conseguindo ter uma receita maior, está conseguindo investir num jardim para ficar mais bonito, está conseguindo investir em estrutura. Então, isso tudo, o condomínio todo ganha, todo mundo ganhando. É quase que o lema aí do Sicredi também. Sim, com certeza. A gente coopera, cresce, então isso é importante para nós. Cada vez, se um associado está crescendo, a gente percebe que a cooperativa fica mais forte. A cooperativa ficando mais forte, a comunidade toda fica mais forte. Então, se o condômino está satisfeito, o condomínio fica melhor também, a gente consegue fazer mais obra, mais infraestrutura, embeleza mais o condomínio, e a gente continua com um condomínio mais satisfeito ainda. Dá um círculo virtuoso muito bacana. Sim. E só para fazer um gancho, né? Quando a gente fala de buscar um novo cliente alvo, né? Um novo nicho alvo, o que eu observo que não é diferente de condomínio para qualquer outro negócio, né? Se a Gino hoje quer começar a atender um cliente potencial Y, aprender a linguagem do cliente. Como que ele se comunica? Quais são os termos que ele usa? E se aprofundar nisso, tu vai fazer... Já começa diferente. Porque tu chegar com um banco e o banco não falar a mesma linguagem do condomínio, tu não vai ter uma boa experiência, tu não vai querer ser atendido por ali, já vai gerar frustração. Da mesma forma, quando eu vou para jardinagem, eu tô querendo comunicar que é esse tipo de layout que eu quero aqui, de harmonia, e se não tiver essa harmonia, essa comunicação não anda, né? Não.
Não, eu concordo totalmente, assim, para calibrar, né, as expectativas e atender as necessidades. O que o Felipe falou ali, que eu até anotei, que eu acho muito bacana, é a questão da experiência, né? Porque todos nós aqui, nós trabalhamos com serviço. Serviço é pessoas, é servir, né? E também é um pouco clichê, mas eu acho que ainda dá para fazer diferente. Que nós não... Produto, às vezes, todos conseguem ter igual. A margem, vai trabalhar a margem só. Falou em commodity na questão de crédito, eu concordo total, né? E eu que acompanho o Felipe também, eu sei que ele estudou bastante a questão do método Disney, né? A questão de buscar a satisfação, a excelência. E eu não sei se tu concorda, Felipe, que é muito difícil, porque uma coisa é nós, gestores ou donos do negócio, ir lá e atender bem. A gente tem uma visão de o quanto que aquele cliente é importante, mas como fazer isso através dos colaboradores da base, né? E aí me parece, posso estar enganado, mas que tem a ver com a cultura, né? Que é top-down, né? Nós, enquanto gestão, a gente precisa passar, assim, da importância, etc. Não sei se vocês concordam com isso e como é que vocês fazem também nas instituições de vocês quanto a isso, assim. Muito que o Felipe falou, né? É o espelho. Tu falou o que tu faz, o funcionário, o cara que vem depois de ti, ele vai te copiar. Então, se tu vai lá, trata o cliente, trata ele bem, trata o cliente bem de certa forma, ele vai te copiar. Ontem eu tive uma experiência muito legal. Tô fazendo um jardim lá no Ventura, e eu tenho um funcionário, cara... Bom, pra vocês terem uma ideia, o apelido dele é feio, porque ele mesmo botou. Cara, tu olha assim, né? Cheguei lá ontem, ele assim, preciso te falar uma coisa. Aquele rapaz ali, o que foi? Que pessoa maravilhosa. Pensa da maneira que ele me atendeu. Cara... É isso aí que o cara sente que tu teve essa, sabe? Então, assim, é demais. Se tu vai ver, como é que eu vou te dizer? Cara, ele mal sabe escrever o nome dele, entendeu? Mas, então, acredito que vem do líder, como ele passa, o jeito que ele trata, a nossa rotina, né? Foi o que eu tô falando, assim, então eles se espelham muito na gente. Se eu trato mal ele, se eu trato mal os outros funcionários, se eu trato mal o cliente, cara, ele vai fazer igual, porque essa é a cultura da empresa. Então, eu acredito que seja mesmo no espelho, né? A gente tem cursos que tu pode fazer para eles atenderem bem, né, o cliente, mas, cara, o curso, eles vão lá, ficam 2, 3, 4 horas fazendo o curso, mas eu acredito que naquilo que fica batendo diário. Então, acredito que seja mesmo o espelho. E eu tô tendo uma mentoria agora com a Cris Olson, que é uma pessoa que eu admiro bastante, né? E ontem também a gente conversava sobre isso, que, na verdade, para os liderados, a relação é muito parecida como pai, mãe e filhos, assim. Às vezes até a forma como eles reivindicam alguma coisa. Claro que é diferente, não tô comparando, mas nesse aspecto se equipara, assim, né? E trazendo para o âmbito familiar, né? O Jonas agora tá nascendo mais um, né? O terceiro aí. Então, a gente sabe, né? E temos primos, nós fomos filhos, então a gente sabe que não adianta o pai pegar uma lata de cerveja e dizer, meu filho, não pode beber, e ele tá bebendo, né? Então, a liderança, o ensino, ele é pelo exemplo, né? As palavras são muito, muito fáceis, né? Agora, os atos, eles acabam ressoando muito mais, né? Eu acho muito bacana isso. É isso aí. Eu gostaria de ouvir do Felipe, o Felipe Império, não o Felipe Sicredi, a visão dele sobre o futuro, assim, dos condomínios, do mercado, dos serviços, o que vem se diferenciando, como tu enxerga daqui a alguns anos esse segmento, assim, para todas as áreas, né? Não só para nós. Em especial no segmento de condomínio, a gente tem uma gama de oportunidades, né? E quando a gente fala oportunidade, é negócio. No seguinte sentido, tem a construção, a compra e venda, a gestão e manutenção. E aqui no litoral, como o Felipe trouxe, a gente tem observado que o crescimento está absurdo, né? E isso vai gerar uma necessidade muito grande. E o próprio mercado tem entendido que colocar pessoas
que tem conhecimento da área específica no seu negócio facilita e permite que essa expansão aconteça com mais fluidez. Então, no meu ponto de vista, a tendência é cada vez mais profissionalizar a gestão, profissionalizar os serviços e profissionalizar os processos. Então, é isso que eu tenho observado. E quem é aqui da região ou passa por aqui até se assusta com a quantidade de terreno que está sendo terraplanado aí para levantar casa, né? E prédio. Eu tive contando esses dias, tinha 16 condomínios em fase inicial e Tu viu, né? que eu vi, fora projeto, não tô falando nem projeto, nem papel. Todo backlog sendo produzido aí, né? Em fase de prefeitura e tudo. É isso aí. Entende? Então E tu já começa a observar, né? Olha quanta gente que vai precisar para manter isso. Né? Em todos os âmbitos. E trazendo a analogia do aquário, né? E também, até para depois devolver o assunto na mesa. Com relação à organização e gestão de aquário. Porque cada condomínio, né, é um aquário grande que tem várias famílias ali, né? E vários setores, né? E essa liderança, ela é muito ampla. E como é que, daí devolvendo uma pergunta para a mesa, como é que vocês costumam fazer, porque vocês também têm cada 30 e poucas filiais, né, que tu lidera, 20 e poucos condomínios, como é que é feito esse acompanhamento in loco, né? Aquela proximidade que vocês falaram, e como que vocês fazem essa gestão macro, né? De pessoas, falando de pessoas, e também de processos. Cara, falando aqui, eu tava maquiando quanto que isso foi difícil de fazer funcionar. Ainda às vezes tem certas falhas, mas funciona. Mas o que funciona muito para mim é assim, voltando no assunto delegar, é desenvolver líderes. Cada condomínio tem o seu perfil. E o Felipe aqui comentou antes que às vezes tu saber conhecer o cara que tu vai delegar, saber que às vezes aquela pessoa num local ela não flui tão bem, mas tu realoca ela em outro lugar, ela funciona muito bem, né? Que nem tu falou, focar no ponto forte dela. Então hoje, para eu poder cuidar do macro, eu tenho mais de 20 líderes. Cada condomínio eu tenho um líder. E é o cara que eu tenho o acesso constantemente para poder estar sabendo o que está acontecendo lá, porque eu não consigo estar lá todos os dias, todos os locais. Então não tem como vocês também tem essa mesma questão, né? O Felipe também não tem como estar 33 agências. Hoje tem um online, mas não é igual. Então assim, o desenvolvimento do líder, viu? Para mim é a melhor maneira que tem para poder isso aí. E voltando ao que foi falado antes, a confiança. Sem a confiança não vai. Então a gente incentiva muito. Falar pro líder sempre, né? Tu é os meus olhos aqui dentro. Então, e fazer com que ele desenvolva essa liderança. Até antes da pandemia, eu estava focado bastante, até o William participou de um treinamento que eu trabalhava antes de desenvolvimento de líder. Todos os meus líderes estavam fazendo. Teve a pandemia, acabou não voltando o ATS, né? Uhum. Temos planos futuros aí para voltar. Mas então era um curso de liderança bem legal. Cara, se tu não soltar as rédeas pro pessoal eu não vejo uma outra maneira de poder cuidar do macro. Em cima disso eu tenho um outro líder que fica supervisionando os líderes. E que tu falou muito legal assim, ó, quando eu não estou aqui, tá funcionando, às vezes funciona melhor quando a gente não tá. E isso a gente vê, opa, tá dando certo. Acertando. Né? Pra mim, um resultado melhor assim, quando eu não tô, o negócio continua andando. Isso é muito legal. Às vezes anda melhor do que tu, estando lá. Daí isso pra mim é um filtro assim, cara, tá dando certo? Né? Eu tô mais atrapalhando do que ajudando. Mas então funcionou até agora. Entendeu? Então assim, já aconteceu diante, não consegui sair de férias e tal. Cara, pode ser tranquilo, entendeu? Que nem estar aqui agora, não consegue, tô sem mexer no celular e tal. Que era realmente mais difícil. Então, acredito que essa
liberdade tu dá para os teus líderes e ajudar muito no aquilo que tu falou, tomada de decisão. Os caras não podem ter medo de tomar a decisão. Só que eles vão aprender com a gente como tomar essa decisão. Então esse é o jeito que eu faço para tocar nesses 20 e poucos lugares assim. Se fosse um tripé bem interessante se a gente for olhar assim, né? A gente falou do espelho, fica com o que eu digo, fica com de fato o que eu estou fazendo, né? Falou muito de processos, como que eu profissionalismo os processos, estrutura. Então, se a gente garantir que as estruturas estão claras, o colaborador consegue estar seguindo, porque ele sabe que aquilo ali é desse jeito. Não é do jeito que eu acho que é o melhor jeito. Tem a liberdade para... levanta a mão aqui, e a gente traz muito lá na empresa, levantar a mão é um ato de responsabilidade. Se a gente for olhar para a origem, levantar a mão é o cara que não entendeu, né? Tá, o que houve? Não entendi tal coisa, repete para mim. Então, levantar a mão é um ato de responsabilidade para tentar trazer a tua sugestão, aí muda o processo. Eu acho que isso que é melhor. Puxa, então vamos mudar o processo para ficar ainda melhor. Falando então de espelho, de processos, o Jonas fechou ali com engajamento. Acho que isso é muito bom. Soltar as rédeas, tu dar esse espaço e a pessoa não ficar com aquele peso ali de, puxa, vai que eu erro, como é que eu faço? Então, tem a confiança, e a confiança vem por valores, por proximidade e também por técnica. Então, o conceito de confiança também tem técnica, competência. Então, eu estou tendo sucesso, estou sabendo fazer, eu vou liberando. Então, e aí trouxe também a questão do engajamento. Trago ali até o exemplo da Disney, que é como as pessoas se sentirem parte. Lá na Disney, eles unem muitos colaboradores, eles não é só uma pessoa lá, eles fazem parte do elenco. Já começou a mudar, né? Então, se eu faço parte do elenco, eu faço parte do filme, eu faço parte do roteiro, eu também faço parte do show. E tem uma história interessante lá que na Disney tu não sai com uniforme porta fora, né? Então tem toda aquela magia, ela fica aqui dentro. Então tu não vai embora com o uniforme lá, com a camisa pra fora, uma coisa assim, não, cara, é tudo impecável. Os personagens, dá pra dizer assim também, eles continuam 100% Mickey até entrar nos bastidores, porta dentro dos bastidores, aí sim, né? Aí tira a rua do personagem. Até lá, até a porta, ele continua fazendo parte do show. Por exemplo, do Pateta, né? Então, até ele abrir aquela porta, ele vai fazer uma atrapalhada, vai fazer uma brincadeira, vai fazer alguma atrapalhada. E o engajamento, o ponto que eles trouxeram, que eles estavam verificando que o pessoal dos motoristas, eles estavam transportando o caminhão para um lado para o outro. Tá, mas transportando o caminhão para um lado para o outro, onde que eu estou nesse elenco? Aí pensaram, adesivaram todo o caminhão. Aí o que escreveram lá, né? Então, nós entregamos a magia. Criaram um slogan para aquelas pessoas, adesivaram todo o caminhão. E aí mudou completamente também como que eles se comportavam. Porque as pessoas também começaram a reagir. Então, tu mudou a estrutura, tu mudou o comportamento. As pessoas estavam começando a... O cara que leva mágica, né? Tá levando Isso é importante. Ele é o cara que faz... Mais importante. É o mais importante. Se eu não vou, ninguém vai. Imagina que legal. Será que o Mickey tá ali dentro? Será que as roupas das princesas estão ali dentro? Pode estar até vazio. Mas, Tô cheio de ferro, de madeira, que qualquer tudo. que seja. Mas a roupagem, a alegria toda tava contagiando. E aí, para verificar, então, a performance, como tu trouxe, assim, se a gente for pegar um gráfico aqui, né? Então, comportamento e aqui também produtividade. A gente pode ter um colaborador com alta produtividade, mas ele não tem esses comportamentos, né? Não tá dando aquele sorriso no rosto, não tá atendendo. Cara, também não adianta, né? Tá, mas tá entregando produtividade? Sim, mas que custo? Agora, um colaborador também com alto comportamento. Tá sorriso, tá sempre alegre, cumprimentando, tudo. Mas cadê a produtividade? Faz nada. Como é que a empresa fica sustentável? Como é que fica perene? Bom, colaborador que não tem comportamento, também não tem produtividade, a gente já sabe a resposta. Ele não vai ser feliz talvez em outro local, talvez não é a pessoa certa para aquele local. Também. Dá uma olhadinha primeiro, né? Puxa, ele pode ter um comportamento em outro local para ter uma performance melhor? Pode, então dá uma relocada. Bom, não deu, paciência, né? Daqui a pouco ele vai usar aquelas fortalezas dele em outro local. Agora o que a gente busca é isso aqui, a plenitude. Puxa, um colaborador com alto comportamento e alta entrega. Então a gente precisa ter indicadores para isso. Quais são os indicadores da produtividade, quais são os indicadores comportamentais. Aquele colaborador que está querendo só entregar o seu, não está formando a equipe, não está segurando a mão pelo colega do lado, está querendo só ele aparecer, só ele estar no palco. Prejudica o time como um todo. Então comportamento também é isso. Quando que eu dou um apoio para o William, quando que o William às vezes me apoia, então, tem um belo comportamento. E eu ajudo a produtividade de todos. Eu compartilho o que eu estou fazendo. A gente tem um
Um termo técnico lá que é boas práticas. Isso é muito comum, é no WhatsApp, é no grupo do Teams lá que a gente tem, as boas práticas, em reuniões, a pessoa compartilha muito. Por quê? Porque também a gente fomenta isso, que as pessoas compartilham o que vem fazendo. E aí não fica aquela coisa de ranking de competição, né? Puxa, pra que eu vou falar, vou entregar o meu jogo pro Felipe lá e depois ele aparece mais do que eu? Quem é que vai ganhar as palmas do Felipe lá depois? Então a gente procura estar olhando justamente para comportamento e produtividade, essas duas coisas. Que aí sim a gente consegue ter um trabalho coletivo, uma inteligência coletiva, e aí o coletivo acaba vencendo do que propriamente um colaborador só vencendo. Então tu tem, no delegado, tu duplicou as horas e no coletivo também te duplica o resultado. Então se a gente tiver um bom guerreiro só, ou um bom vendedor, ou só uma pessoa lá da limpeza, da jardinagem, mas são 140, né? Então como ter 140 pessoas boas como que um pode apoiar o outro? E o exemplo da liderança que tu trouxe também é bacana, assim. Estatisticamente, 20 pessoas é o adequado para liderança. E hoje tu tá, então, bem no momento certo, que aí tu consegue dar o teu melhor para aqueles 20 e aqueles 20 dão o seu melhor para outros 20, assim, sucessivamente. Legal, então. Não sabia dessa estatística. Fui na prática e deu certo. Tá dando, né? Muito bom. Pessoal, o papo tá muito bom e é legal estar junto de pessoas inteligentes, do bem, que querem fazer diferença. Mas, infelizmente, a gente tem que trabalhar, né? A gente não tá com a vida ganha. Então, eu só quero passar a bola aí para 2 minutinhos um recado ou algum complemento que vocês entendem pertinente, se tiver. Né? Então, peço pro Jonas a sua palavra final. Não, cara, eu quero mesmo agradecer vocês, né, por ter convidado, conhecer o Felipe aqui, vai estar parceiro. Parece ramos diferentes, mas tá tudo interligado, né? Um banco não fica bonito sem o seu jardim. Os síndicos precisam também do nosso serviço, eu preciso do serviço de vocês, preciso do banco. Nós aqui, resumindo na praia, a gente precisa dos condomínios para o nosso desenvolvimento. Então, cara, para quem é daqui anos atrás, lá, para antes de 2002 para trás, né, era bem diferente do que é hoje. A gente não tinha esse serviço que a gente tem todo no inverno. Então, eu sou muito grato aos condomínios. Acredito que muita cidade vocês também. O que seria Império sem a quantidade de condomínios que tem? Talvez nem existiria, né? Mas então, agradecer a confiança de vocês mais uma vez e que podem contar comigo também. Obrigado. Certo? Felipe? Bom demais estar aqui com vocês. O William e o Felipe a gente já conhece há mais tempo e a gente pode conhecer um pouco mais, né? Do dia a dia, da rotina, aprender junto. E Jonas, muito bom te conhecer. Eu tava visualizando as tuas histórias, assim, né? Parecia que eu tava lá dentro de um condomínio, falando com o colaborador, ou no jardim, no paisagismo, ou mudando as situações. Então, parabéns aí pelo teu trabalho também, pelo teu conhecimento e o quanto que tu muda a vida das pessoas. Isso é bom. É o que eu penso, né? Sim, ajudar, servir. Essa é a ideia, servir. Então, mais uma vez, muito obrigado aqui por fazer parte aí da Império Síndicos. E a mensagem que eu deixo final, assim, é para que a gente possa estar pintando o nosso alvo, né? Então, vocês escutaram bastante aqui dos nossos relatos, façam filtros de vocês também, né? Porque vocês também, que estão nos ouvindo, têm uma grande musculatura, um grande conhecimento. Daqui a pouco, pincela um pouco daqui, um pouco dali, como que eu posso manter o que já está dando certo, o que eu posso estar dando uma mexida, o que eu posso estar criando com um pouco do nosso bate-papo. E pintar o alvo também é uma analogia interessante que trouxe muito das rotinas. Se eu não tenho um objetivo claro, uma estratégia clara, um nicho claro, eu posso ter resultado, e aí depois eu vou lá e pinto o alvo. Como é que foi o ano? Foi bom. Aí tu fica relembrando tudo que tu fez no ano, né? Fiz isso. Pô, foi um ano bacana, beleza. Então, de tudo que eu fiz, eu vou lá e pinto o alvo. Ou eu vou lá e faço o alvo que eu quero. Qual é a estratégia que eu quero? Quais as pessoas que eu quero contar? O que eu quero fazer? Então, esse alvo está pintado. No momento que esse alvo está pintado, aí eu volto para a estratégia, para o método, para as estruturas. Puxa, o que eu preciso fazer para chegar lá? Aí quando eu vou dar ali a minha flechada lá no final do ano para verificar de fato o que eu estou fazendo, toda a minha energia está concentrada ali. Todo o meu foco, toda a minha disciplina está concentrada naquela flecha. Então, a energia é menor. O esforço é maior na técnica, no aprendizado, no conhecimento, isso tem muito esforço. Agora, na hora que eu vou, de fato, dar a flechada lá, fica tudo mais simples, tudo mais leve para a equipe, para as pessoas, para o cliente. E se a gente tem, então,
um time forte, né? Os colaboradores estão engajados, estão felizes, estão satisfeitos, isso passa para os clientes. Então, o nosso associado está satisfeito, nosso cliente está satisfeito, isso transforma em resultado. E quanto mais resultado eu tiver, quanto mais alvo que eu pintei, que eu acertei, eu consigo investir ainda mais nas pessoas. Com capacitação, com engajamento, com um ambiente ainda melhor. O ambiente ainda melhor, eu deixo os clientes ainda mais satisfeitos. Isso gera mais resultado e é um grande círculo virtuoso. Legal. Obrigado. Felipe? Agradecimento, né, para vocês estarem disponibilizando o tempo de vocês aqui, dividindo conosco e com o nosso público um pouco de toda a vivência, né? E somando. Então, eu agradeço mesmo. E podem ter certeza que aprendi bastante aqui e a gente já vai colocar em prática algumas das estratégias aí que foram divulgadas por vocês e trazidas com tanto carinho e afinco. Legal, bastante aprendizado, essa palavra também. Aprendizado. Se tivesse que resumir, bastante aprendizado. Bom, eu me sinto honrado, né? Vocês são pessoas que eu admiro bastante, né? Os três. E poder juntar, eu acho que as pessoas boas precisam estar juntas, pensando, conversando, dialogando, trabalhando, né? A gente quer todo mundo aqui quer um mundo melhor, quer pessoas melhores e a gente precisa meter a mão na massa. E o que a gente está fazendo aqui, que é dando nosso tempo. Antigamente, né? Os professores de faculdade diziam que era comum se esconder as melhores técnicas, com medo, como aquela cultura errada que o Felipe comentou. Então, acho que é muito bacana, a gente abriu o coração aqui com o que a gente pensa, né? E muito, muito feliz de vocês aceitarem. Todos têm seus compromissos, que não são poucos, agenda, né, de um dia útil ainda mais. Então, muito obrigado, fico muito feliz por vocês estarem aqui conosco. Eu fico total à disposição também de vocês já sabem disso. E a mensagem que eu digo, assim, é refletir sobre a nossa mentalidade, sobre as pequenas coisas, porque veio esse insight, assim, de tudo que vocês falaram, que muitas vezes é a maneira como eu interpreto, né? Às vezes vem um relato, uma notícia, e eu posso transformar daquele limão uma limonada, né? Como lá o exemplo que ficou marcado para mim do pessoal, dos motoristas da Disney, né? Tem também uma história que todo mundo já deve ter ouvido falar, que perguntaram para um pedreiro o que ele estava fazendo. Não, eu estou fazendo um muro, né? E perguntaram para o outro, eu estou construindo uma catedral, estou fazendo parte, né? Daquela experiência, daquela grande obra. Então, o recado que eu deixo é esse, assim, vamos pensar como que nós estamos interpretando, vamos ser mais gratos, né? E mais otimistas, buscar a solução e não os problemas. Então, muito obrigado, eu já estou excitado aqui para ver esse episódio pronto, eu quero assistir, vou divulgar para todo mundo, porque com certeza vai ser engrandecedor. E muito obrigado, pessoal. Valeu. Valeu.